A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer um áudio da lição de número 4, cujo tema é Elias e os profetas de Azera e Baal. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, porque toda semana estamos postando vídeos aqui, comentário das lições, o áudio do livro de apoio e também o áudio da lição, como estamos fazendo agora. Amém? O textuário nos diz: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Verdade prática. O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Nós temos aqui a leitura bíblica, a leitura diária, que é de segunda a sábado. Na segunda-feira, Salmos 37, verso 18 ao 19. Deus cuida de seus filhos e não os deixa desamparados. Na terça, Salmos 7, verso 9. Deus conhece a sinceridade do coração de seus filhos. Na quarta, Isaías 42, verso 8, o único digno de glória e honra é o Senhor Deus. Na quinta, Êxodo 20, verso 3 ao 4, o Senhor impõe como mandamento não ter outros deuses além dele. Na sexta, Salmo 145, versos 14 ao 18, Deus é aquele que sustenta seus filhos, mesmo em tempo de dificuldades. E no sábado, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Quem serve a Deus de coração, compreende que há um só Deus e que tudo pertence a Ele. E no domingo, nós temos aí a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículos 22 ao 24, versículos 26, 29, 30, 38, 39, capítulo 19, versos 8 ao 14. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-no, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocar o nome do Senhor, vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me matar. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento,
E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Nós temos aí os objetivos específicos desta lição. Primeiro, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Segundo, relatar que Deus responde às nossas súplicas. E terceiro, expor as fragilidades do ser humano. Interagindo com o professor. Antes de convocar os profetas de Baal para o grande desafio, Elias indagou ao povo: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Comece a aula perguntando o significado de pensar, cochear, e cochear entre dois pensamentos. Pensar para decidir ou escolher algo é como pôr as coisas numa balança para se avaliar o peso de cada uma. Ora, a balança pende para um lado, ora pende para o outro. Cochear significa mancar como um coxo, capengar, claudicar, pender de um lado para o outro. Quem cocheia dá um passo e se inclina para a direita e no próximo passo se inclina para a esquerda. É por isso que cochear entre dois pensamentos tem o sentido figurado de hesitar, vacilar. Isso era o que Elias quis dizer sobre a situação espiritual do povo de Israel. Introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. O desafio no Monte Carmelo. Tópico 1. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou dizendo: O Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta, sem resposta, que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Número 2. O problema de não saber a quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa,
Jesus nos alertou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 24. Número 3. O desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Subsídio didático pedagógico. Em sentido amplo, a idolatria pode indicar a veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição ou ambição que tome o lugar de Deus, ou que diminua a honra que lhe devemos. Deus nunca admitiu outro além dele. O Todo-Poderoso não divide seu louvor com quem quer que seja. Ele é o único. O Senhor é Deus zeloso e requer exclusividade. Jamais repartiria seu povo com um suposto rival. Por esta razão, assevera enfaticamente: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Promova um pequeno debate em sua turma fazendo uma simples pergunta: o que é idolatria hoje? Todas as imagens, esculturas ou quaisquer outras inovações com o objetivo de tornar o culto mais atraente pelo seu visual divergem do sincero propósito de cultuar a Deus em espírito e em verdade, e por isso constitui um tropeço para uma verdadeira adoração. Tópico 2. A oração de Elias. Número 1. Os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade de respostas de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor, que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Número 2. Uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que, para Deus responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Número 3. A misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele, através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, é uma exata comprovação não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Subsídio bíblico teológico.
Elias rapidamente obtém do seu Deus uma resposta por fogo. Os profetas de Baal são forçados a desistir de sua causa. E agora é a vez de Elias apresentar a sua. Vejamos se ele se dá bem. Primeiro, ele reparou o altar. Ele jamais usaria o deles, que tinha sido contaminado com as orações a Baal, mas encontrando em ruínas um altar ali, que anteriormente tinha sido usado no culto ao Senhor, ele escolheu reparar aquele, para insinuar a eles que ele não estava ali para introduzir nenhuma nova religião, mas reviver a fé e a adoração ao Deus de seus pais, e convertê-los ao primeiro amor que tiveram e às primeiras obras que praticaram. Ele não podia levá-los ao altar em Jerusalém, a menos que pudesse unir dos dois reinos novamente, o que para a correção de ambos Deus determinou que agora isso não deveria ser feito. Por isso, pela sua autoridade profética, ele constrói um altar no Monte Carmelo, e assim reconhece aquele que anteriormente tinha sido edificado ali. Então ele solenemente dirigiu-se a Deus em oração diante do seu altar, suplicando-lhe humildemente: lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos, e parta comprovar a sua aceitação dela. A sua oração não foi longa, pois ele não usou vãs repetições, nem pensou que por muito falar seria ouvido, mas ela foi muito séria e serena, e mostrou que sua mente estava calma e tranquila, e longe do ardor e das desordens em que se encontravam os profetas de Baal. Embora ele não estivesse no lugar designado, escolheu a hora prescrita da oferta de manjares, para testificar com isso sua comunhão com o altar em Jerusalém. Embora ele esperasse uma resposta por fogo, ainda assim aproximou-se do altar com coragem e não temeu aquele fogo. Tópico de número 3. Elias em Horebe. Número 1. Os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo, fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azera, que recebiam o apoio do rei, fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Número 2. O pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Número 3. A resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. Subsídio didático-pedagógico. O compromisso sincero de Elias com Deus nos choca e nos incentiva. Ele foi enviado para confrontar, não consolar. E Elias pronunciou as palavras de Deus a um rei que,
Muitas vezes rejeitava a mensagem simplesmente porque Elias a trazia. Elias decidiu exercer seu ministério apenas para Deus e pagou por essa decisão, sendo isolado de outras pessoas que também eram fiéis a Deus. Para que seus alunos reflitam melhor sobre quem foi Elias e como desenvolveu seu ministério profético, peça a eles que relacionem no quadro as qualidades e realizações do profeta Elias, conforme o modelo abaixo. Atenção, somente mostre o resultado depois que eles cumprirem a tarefa. Qualidades e realizações. Foi o mais famoso e dramático profeta de Israel. Predisse o princípio e o fim de uma seca de 3 anos. Foi usado por Deus para ressuscitar um filho morto e devolvê-lo à sua mãe. Representou Deus em uma disputa com os sacerdotes de Baal e Azera. Estava com Moisés no episódio da transfiguração de Jesus no Novo Testamento. Conclusão. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor, ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça. O cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus. Quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Para refletir a respeito de Elias e os profetas de Azera e Baal, responda: qual foi o desafio lançado por Elias aos profetas de Baal? O Deus que responder por fogo, esse será Deus. O que motivou Elias a desafiar os profetas de Baal? Mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem devemos servir. Qual foi a primeira providência de Elias nos preparativos para a descida do fogo divino? A primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Qual foi o desejo de Deus para o seu povo? O desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. Que exemplo de vida de Elias nos trouxe? A vida de Elias é um exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não o que a maioria acha que está certo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Se você gostou, deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal e, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para postar a lição de número 5. Amém?